querido papai e mamãe, queridas professoras, sejam todos muito bem-vindos à nossa história de hoje. Que legal! É muito bom preparar aqui um cenário com umas ideias bem legais aqui para você. Tudo isso para estimular a criatividade, que eu sei que vocês têm uma criatividade aí muito legal. Mas aqui estamos com a nossa revista do maternal, que tem como título João mostra Jesus como Deus. Isso mesmo! Esta revista, gente, é a revista do programa de educação cristã continuada, que, aliás, o papai e a mamãe lá na igreja, na escola dominical, também estão estudando o Evangelho de João. E agora nós temos esta proposta, não é? Este desafio de trabalhar o conteúdo dos adultos para uma linguagem infantil. E é bom demais, porque assim você, papai, mamãe, vovô, os tios, as tias, enfim, todo mundo aí em casa podem compartilhar e perguntar para os seus pequeninos: olha, vem cá, o que foi que vocês aprenderam na escola dominical de hoje? É muito legal, vocês vão poder interagir com as suas crianças em casa, não só na escola dominical. Este material também você pode utilizar nas células, nos cultos infantis, grupos pequenos, você que trabalha em orfanato, em creches. Olha, esse material é riquíssimo e a nossa proposta é exatamente trazer para vocês de maneira mais prática, numa linguagem a cada faixa etária, e aí você pode utilizar para que você consiga ensinar a palavra de Deus. Desta vez, o Evangelho de João, e hoje com a nossa revista aí do maternal, nós estamos estudando hoje a lição de número 9. Como você pode observar na nossa lâmina, o título da nossa lição de hoje: o amigo de Jesus. Isso mesmo, Jesus tinha amigos? Você vai descobrir sim na lição de hoje quem era esse amigo tão especial que está em destaque no capítulo 11 de João, dos versículos 1 a 3, e depois a gente vai para o versículo 38 até os versículos de número 44. Mas olha, você que tem que ler, analisar, pensar, ler a palavra de Deus, leia a nossa revista, todas as orientações que aqui a gente vem compartilhar com você. E atenção, a cada lição sempre é bom lembrar que para os nossos pequeninos do maternal, você, professor, tenha em mente apenas um objetivo. O que é o objetivo? É aquilo que eu quero que a minha criança entenda ou aprenda, ok? Então o objetivo de hoje está aí, você pode acompanhar. No término do ensino de hoje, a criança deverá saber que Jesus é o nosso amigo verdadeiro. Pronto, é isso. Você basta na lição de hoje deixar bem claro, deixar assim sempre repetindo para a sua criança que Jesus é o nosso amigo verdadeiro, tá bom? Então vamos lá? Como é que nós vamos trabalhar tudo isso? Primeiro a gente traz a ideia aí, e você pode acompanhar na lâmina, o que a gente chama de guardando no coração. Guardando no coração, gente, é um pequeno versículo, um texto pequenininho que você, professor, você, papai e mamãe, vai sempre repetir para os seus pequeninos. Está escrito no livro de João, capítulo 15, versículo 9, diz: eu amo vocês. Pronto, só isso, tá bom? Eu amo vocês. João 15, 9, sabe? Você pode repetir esta frase: eu amo vocês, João 15, 9, para o seu bebê. Sim, claro, por que não? Não é? Aí você pode mostrar para o bebê, olha só, um coraçãozinho, né?
de pelúcia ou com brilho ou não. Olha que legal, que delícia para o seu bebê, para a sua criança de 2 a 3 anos. Olha que legal! E aí você vai trabalhar com a sua criança. Se você tiver um boneco, olha que boneco legal. Isso aqui é um boneco almofada, olha aí. Sabe quem é esse aqui, não é? Pois é, Jesus. Olha só, eu amo vocês. Aí você pode, né, com o seu boneco almofada, abraçar aqui o seu coraçãozinho e dizer: olha, Jesus ama você. Ele disse isso. Eu amo vocês. Está escrito em João capítulo 15, verso 9. A sua criança vai entender o que é que você está falando, está dizendo, tá bom? Não é bacana? Sugestão aí do nosso Guardando no Coração. Agora, para a história de hoje, os nossos recursos didáticos da nossa história, você pode, em primeiro lugar, sempre tenha em mente que ao contar a história, mostre a Bíblia, a palavra de Deus, porque a sua criança precisa entender que o que você vai falar, o que você está contando para ela, está escrito aqui na palavra de Deus. E aí, você pode também, olha que legal, a gente traz como sugestão na nossa revista a caixa Bíblia. Olha que ideia bacana, gente. Olha, isso é uma caixa, tá vendo? Pode ser nesse caso aqui, olha, em MDF, não é? Mas você pode fazer aí, aproveitar uma boa caixa de papelão, caixa de camisa, né? Qualquer caixa que você queira, você pode encapar de emborrachado, até de tecidos coloridos. Você escreve ou cola, né, a palavrinha, olha só, formando Bíblia. E aí você pode pegar as figuras que acompanham a nossa revista, que a gente chama de lâmina. Você recorta as figuras, tá bom? E aí você pode guardar as figuras aqui na caixa Bíblia e você vai e mostra para os seus pequeninos. Olha que legal! É uma boa ideia que você pode utilizar em flanelógrafo, você pode utilizar as suas figuras em qualquer tipo de visual que você queira apresentar para os seus pequeninos, tá bom? Mas olha, a gente sempre sugere que para essa turminha do maternal é muito legal, né? Até porque eles estão naquela fase que gostam de pegar, então os personagens da Bíblia fazem muito mais sentido, gente, entendeu? Se for bonecos, aí você vê aqueles bonequinhos que as crianças gostam, sabe esses bonequinhos de borracha, como é no caso aqui, olha só. O que eu fiz? Eu comprei assim uns bonequinhos, sabe, nessas lojas que tem vários brinquedos. Você conseguir encontrar uns legais, aí você vai e prepara o figurino. Aí você pode dizer: eu não sei costurar não, ou na sua igreja, ou entre as suas amigas aí, vai me dizer que não tem uma amiga que não saiba costurar. Sabe sim, então vamos lá, chame as suas amigas e bora, gente, bora fazer a obra de Deus comigo, vamos costurar. Aí, com retalhinhos de feltro, olha que coisa legal, você monta o figurino para os seus bonecos e as suas bonecas. Isso aqui é de feltro, olha que legal. Tá vendo? Olha que bacana. E é com velcro, viu? Olha aí, respeita, é uma roupa bacana. É uma roupa bem divertida. Olha que legal, gente. Com retalhinhos que você tem aí de fitas. Olha só. Com pedaços pequenos aí de velcro, você coloca nas roupinhas. Olha que bacana, retalhinhos de fita, cianinhas, enfim, faz aí o figurino da turminha, não é, da época de Jesus, tá certo? E qualquer boneco que você conseguir, olha que bacana, você pode transformar, não é, em personagens bíblicos da época de Jesus. Olha que legal que a gente traz como proposta. É ou não é bacana? Você não se preocupa se a meninada pegar, brincar. Você ensina a palavra de Deus brincando. Faz um tapete pedagógico. Olha que legal esse tapete aqui. Isso aqui é um círculo, tá vendo? De feltro. E aí você pode fazer bem grande, onde você senta
com a criançada e lá vem a história. Então vamos lá que é muito legal. Com retalhos de feltro, você faz as gramas, você faz as árvores, olha só. E não tem nada aqui que ofereça perigo para a criançada, tá bom? Então, este tipo de material é bem resistente, é a prova de menino. O que eu digo com isso? Que a criançada pode pegar, pode manusear, não tem perigo de rasgar, não tem perigo de acontecer nada que venha, atrapalhar o andamento da sua história. Vamos lá, a nossa história então? Senta também com a sua criança, senta com o seu bebê, já com o bebê você pode utilizar o nosso boneco, não é? E aí você vai e diz, não é? Mostra para o seu bebê e diz, este aqui era o amigo de Jesus. Olha, olá meu amigo, vamos abraçar, quanto tempo a gente não se encontra? Sabe de uma coisa? Jesus tinha amigo e um dia o amigo de Jesus ficou dodói e Jesus foi lá e aí, Jesus encontrou com seu amigo e aí Jesus deu vida ao seu amigo novamente, eles foram passear. Para o bebê é algo muito curtinho e muito simples. Agora, para a sua criança de 2 a 3 anos, você senta com elas, não é? Acomoda, conta até 3 e pronto, lá vem a história. Aí você diz assim, ei, você sabia que Jesus tinha amigo? Você tem amigo? Pergunte para eles. Porque sabe de uma coisa, gente? Nesta fase aí de 2 a 3 anos, os nossos pequeninos, tem alguns que estão naquela fase em que tudo é meu, chega outra criança, pega um brinquedinho, não é assim? É aquela fase que a gente diz, a criança parece que é um pouco egoísta. Não é não, é que ela tem dificuldade de compartilhar algo com outro amigo. E é interessante, tá aí uma boa história para você dizer, Jesus tinha amigo, vocês também têm amigo, você também tem amiga, não é? E aí, olha que legal, olha daqui na palavra de Deus diz que Jesus tinha amigos, tinha uma família que Jesus gostava muito. Eles moravam lá em Betânia, num lugar bem longe. E Jesus estava com os seus amigos discípulos e Jesus estava em outro lugar. Mas aí alguém veio dizer para Jesus, olha, o teu amigo... mas espera aí, como era mesmo o nome desse amigo de Jesus? Esse amigo de Jesus, ele tinha 2 irmãs, Marta, Maria, e era Lázaro. Olha só! E aí foram dizer para Jesus, olha Jesus, o teu amigo Lázaro está dodói. Sim, ele está dodói e Marta e Maria pediu que o Senhor fosse lá com elas. Sabe de uma coisa? Jesus disse, eu não vou agora não. Jesus estava bem ocupado, mas depois Jesus foi. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando Jesus estava indo para lá, Marta e Maria foram até Jesus e disse, Jesus, você demorou, agora o nosso irmãozinho não está mais aqui. Aí Jesus disse para ela, para cada uma delas e disse, olha, o irmão de vocês só está dormindo. Dormindo? Ninguém entendeu nada, porque não era bem isso. Mas sabe de uma coisa? Jesus disse, me levem lá onde vocês colocaram o irmão de vocês. E todo mundo foi. E sabe de uma coisa? Jesus chegou lá. E aí a palavra de Deus diz que alguém olhou e disse, botaram Lázaro aqui dentro. Lázaro aqui dentro? Sim, vamos ver. Aí Jesus falou bem alto, Lázaro, vem para fora.
que será que aconteceu? A Bíblia diz que, quem tá aqui? Lá vem ele. Que coisa esquisita, como é que é isso? Lázaro tá todo enrolado. Aí, gente, a palavra de Deus diz que Jesus disse: tirem esse monte de fitinha de Lázaro. Vamos tirar? Vamos ajudar? Aí você pede para as crianças fazerem isso. Aí, olha que legal. Aí, Jesus disse Lázaro. Jesus deu saúde para Lázaro e olha que legal. E os dois saíram e Lázaro seguiu Jesus e todo mundo achou isso lindo, maravilhoso, porque Jesus deu vida novamente a seu amigo Lázaro. Viu que legal? Como é bom ter amigos? Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Que legal! Que maravilha! Você conta assim a palavra de Deus e a sua criança vai entender. Depois disso, ora com a sua criança e diga: querido Jesus, muito obrigada porque o Senhor é o meu amigo. Faça isso. Você está percebendo que nós estamos sempre falando que Jesus é o nosso amigo? Porque esse é o objetivo da nossa lição de hoje. Então é importante que ao contar a palavra de Deus, o relato bíblico, você tenha em mente o seu objetivo. E o nosso objetivo é exatamente isso, que Jesus é o nosso verdadeiro amigo, assim como ele também foi amigo de Lázaro, tá certo? Faça isso, ensine a palavra de Deus, porque ela vai ficar guardada no coraçãozinho da sua criança. Depois disso, cante, louve a Deus com seu pequenino, faça as atividades que sempre a gente traz como sugestão aqui na revista do aluno, e é a hora da criança se divertir, né? Trabalhar pintura, coordenação motora com as atividades que sempre a gente traz como proposta na revista do aluno, ok? Tá certo? Então, aproveitem! Vamos lá ensinar a palavra do Senhor, porque as nossas crianças precisam entender que Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe o teu ministério. Não se canse de ensinar a palavra de Deus para os seus pequeninos, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser, e a gente vai trocar mais ideias com a nossa revista do programa de Educação Cristã Continuada. Que Deus te abençoe. Tchau, gente! Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical, papai, mamãe, vovó, toda a turma e toda a família, que muitas vezes estão também participando aí conosco, assistindo as nossas videoaulas. Muito bom, um abraço para todos e que Deus possa vos abençoar, tá? Então você, professor, pega aí a sua revista do professor, pega a do aluno, pega a sua Bíblia, pega um papel e vamos para mais um estudo. Esse momento é um momento maravilhoso, um momento oportuno onde nós podemos tirar as nossas dúvidas, né? A nossa revista está cheia de sugestões, mas nós sabemos que o Espírito Santo pode te capacitar e pode te iluminar para outras ideias. Então é sempre bom a gente estar junto para que você possa ter a oportunidade de avaliar o que nós estamos fazendo e quem sabe fazer outras coisas mais interessantes ainda, tá? Porque o importante de tudo é a tua criança. O importante de tudo isso é nós fazermos o nosso melhor para nossas crianças. Elas é que são o alvo, né? O nosso alvo, porque Jesus tem colocado no nosso coração o desejo de fazermos melhor a cada dia para o seu reino. Tá? Então nós vamos agora abrir a nossa revista e nós vamos fazer a leitura, porque hoje, mais uma vez, né? O nosso apóstolo, o nosso discípulo do amor, João, vai nos contar mais uma bela lição sobre Jesus, o seu mestre, o nosso mestre. Vamos lá então, vamos abrir a nossa revista. Vamos ler hoje a nossa lição de número 9. Vamos ler juntos. O nosso tema é: Jesus ressuscita seu amigo.
Jesus ressuscita o seu amigo. Lição de número 9, encontrando o tesouro, João capítulo 11. Guardando no coração, diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. O objetivo é ressaltar que nada é impossível para Jesus, nem mesmo a morte. E o Vamos Louvar, nós temos 2 dicas super legais: Jesus é maravilhoso e fé mais fé, amor mais amor. Agora vamos ler as orientações importantes. O livro de João tem lições espetaculares para transmitirmos aos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Desta vez, falaremos de um milagre inusitado, principalmente para os nossos dias. Porém, esta é uma ótima oportunidade para afirmarmos que o mesmo Jesus que ressuscitou o seu amigo Lázaro pode fazer igualmente hoje, através da nossa fé. Sabemos da importância dos visuais para que as crianças possam receber as verdades da palavra. Portanto, esmere-se nas providências dos mesmos e confeccione um túmulo, que poderá ser feito com material reciclável ou a critério. Aproveite a participação dos fantoches para interagir sobre o assunto estudado e, principalmente, para animar os louvores de celebração. Vamos lá, então? Vamos ver tudo isso que nós lemos aqui, como é que vai ficar aí na hora que você for ensinar para o seu aluno? Vamos lá. Bem, professor, agora nós vamos fazer a nossa atividade de memorização com a nossa criança, tá? E a sugestão de hoje é que você faça algumas plaquinhas com o versículo. O versículo é exatamente: eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. E aí, depois que você fizer essas plaquinhas, você vai colocar dentro do seu avental, caso você tenha. Se você não tiver, não tem problema. Você vai usar qualquer depósito, pode ser uma pasta, qualquer situação que você possa colocar e tirá-la de dentro, para que a sua criança possa ir percebendo um a um, tá? Todas esses pequenos detalhes, eles são importantes, que a criança vê a diversidade, vê a forma criativa que você tem para apresentar o versículo que ela vai memorizar naquele dia, tá? Então, se você fizer as plaquinhas e se você tiver o avental, você tem que observar o tamanho do bolso que você tem para que você possa fazer a plaquinha, né? Esse bolso meu aqui é bem grandinho, então pode fazer uma placa bem maiorzinha, né? Nós temos aqui, e aí você vai colocar aqui dentro do seu bolso, tá bom? E você vai tirar um a um para que a criança possa ir aprendendo. Aí você chama a atenção das crianças para o versículo da palavra de Deus, e também é sempre bom enfatizar que o que está aqui visualizado está aqui na Bíblia. Você tirou da Bíblia para que ela possa aprender melhor de uma forma bem dinâmica. Aí você vai tirar uma plaquinha de cada vez, aí você vai ler com as crianças, convida todas as crianças para ler com você. Vamos lá, e todo mundo vai ler: eu sou. Aí você pode perguntar: eu quem? Aí você vai dizer: nós vamos já saber na hora da história quem é esse eu sou. Aí vai para a segunda plaquinha, aí você pode dizer para ela: será que tem mais alguma coisa aqui? Tem. Aí vamos lá: eu sou a ressurreição. Leva as crianças para ler com você de uma forma bem calma, sem correr. Aí vamos ver o que tem mais. Eu sou a ressurreição e a vida. Uau! Eu sou a ressurreição e a vida. Que mensagem bonita! Aí você vai para o versículo para encerrar o seu versículo de hoje, João 11, 25. Então você vai poder fazer com as crianças, depois que elas memorizarem bem, poderá tirar essas plaquinhas,
pedir para que elas possam colocar, você pode colocar em cima da mesa, pode embaralhá-las e elas vêm, tiram e vão organizar e colocar na ordem. São formas que você leva as crianças a participar e também a aprender, tá bom? A nossa história de hoje tem um tema super interessante, como nós falamos na orientação da nossa história, da nossa revista, que diz assim: um milagre inusitado, principalmente para os dias de hoje, que não é comum nós vermos o que aconteceu lá na cidade de Betânia. Então, o nosso tema de hoje é: Jesus ressuscita o seu amigo. Você vai ler com as crianças, então esse é o tema de hoje. Que legal essa ideia, né, da Bíblia em forma de quadro de pregas, porque você vai ter todos os temas que já foram estudados com a sua criança. E cada dia você poderá ler cada um novamente para que possa fixar na mente dela todas essas histórias que estão no livro de João. Então, Jesus ressuscita o seu amigo. Aí, muito oportuno você perguntar para a sua criança: quem aqui tem amigos? Quem gosta dos amigos? Quais os nomes dos amigos? Este é um momento em que a criança poderá participar. Isso é um quebra-gelo. É um momento super legal em que a criança vai se aproximar da história de uma forma bem leve, bem tranquila, que ela nem vai perceber o quanto ela está se envolvendo, né? Então você vai falar de amigos e elas, nessa faixa etária de 4 a 6 anos, elas têm uma amizade muito sincera. Criança na faixa etária de 4 a 6 anos, elas conhecem os seus amigos, elas reconhecem, elas estimam, elas amam, elas têm amizade. Então, comece essa história deixando as suas crianças entrar neste mundo, no mundo da amizade, dos amigos. E aí, depois que elas participarem bem, você vai dizer para elas que na Bíblia conta-nos a história que Jesus tinha amigos. Na verdade, Jesus não tinha só um amigo. E lá na cidade de Betânia, Jesus tinha 3 amigos de uma mesma família. Aí você vai apresentar para as crianças, através do cartaz, né, os nomes dos amigos de Jesus que estão no livro de João. Aí você vai dizer que Jesus tinha um amigo chamado Lázaro, Marta e Maria. Marta, Lázaro e Maria. 3 amigos, pode até fazer assim, o número 3 amigos. Aí você pode repetir com as crianças: vamos dizer os nomes dos amigos de Jesus? Você vai dizer Marta, Lázaro e Maria. A ordem não importa, desde que você cite esses nomes que estão na Bíblia, que eram os amigos íntimos de Jesus. Eu acho que Jesus até ia lanchar lá de vez em quando, tomar um cafezinho, hein? Quem sabe que Jesus curtia assim uma tarde gostosa com aquela família. Mas a Bíblia diz mesmo que Jesus, toda vez que passava por Betânia, ele não deixava de visitar a família desses 3 amigos. Então Jesus amava muito. E sabe o que a Bíblia nos conta? A história de hoje conta que um dia Jesus estava nas suas caminhadas, Jesus estava lá por Jerusalém, quando ele soube que Lázaro estava muito doente. Maria mandou avisar, Marta e Maria: avisa Jesus, que é amigo de Lázaro, que ele está doente. Eles conheciam Jesus, eles sabiam que Jesus era poderoso e podia fazer muitas coisas e milagres. Mas Jesus estava distante. Mas manda avisar. E a Bíblia diz que Jesus não teve condições de vir logo, imediatamente, assim, quando ele soube que Lázaro estava doente, o seu amigo, ele ficou mais um pouco lá em Jerusalém. Com isso se passaram alguns dias. E quando Jesus já estava caminhando para Betânia, ele soube a triste notícia que Lázaro havia morrido. Jesus ficou tão triste. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus chorou. Jesus amava tanto Lázaro que ele ficou muito triste e ele chorou. Mas ele continuou indo para aquela família, lá para a casa de Lázaro, e para conversar com as suas irmãs, para ver como elas estavam. E ali Jesus chegou e a Marta
olhou para Jesus e disse assim: Ah, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ah, que coisa triste. Mas a outra irmã, a Maria pegou, se jogou nos pés de Jesus e começou a chorar e começou a pedir que Jesus fizesse alguma coisa, e ela chorava. Então, naquele momento, Jesus ficou triste, mas Jesus convidou as suas irmãs para irem até o lugar onde estava Lázaro sepultado. E eles foram, os três, Jesus, Marta e Maria, foram até o túmulo. Mas com certeza, um montão de gente seguiu a Jesus, porque por onde Jesus caminhava, pessoas caminhavam com ele. Ainda mais nesse caso, havia morrido uma pessoa tão querida de Jesus. E aí ele foi, e quando chegou lá, Jesus ficou olhando para o túmulo. Oh, que tristeza! Mas sabe o que Jesus fez? Jesus pediu que tirassem a pedra daquele túmulo, removessem aquela pedra. Naquela hora, aquelas irmãs disseram: Jesus, como? 4 dias o nosso irmão já está sepultado. Aí você pede para as crianças contarem com você. 1, 2, 3, 4. Uau! 4 dias Lázaro estava morto e colocado dentro daquela sepultura. E naquele tempo eles enfaixavam as pessoas quando morriam, ficava tipo uma múmia. Então Lázaro estava daquele jeito lá. E aí uma das irmãs disse assim: Jesus, ele já está até fedendo, porque são 4 dias que ele está morto. E Jesus disse: tirai a pedra. E naquela hora, quando eles, vou até afastar um pouquinho Jesus para cá, quando eles removeram a pedra, uau! Sabe o que aconteceu, crianças? Olhem o que aconteceu. Lázaro saiu dali e naquela mesma hora, todos aqueles panos que estavam em volta dele foram caindo. Vamos fazer mais rapidinho aqui, né? Caindo. E Lázaro foi ficando livre, e todo mundo ficou pasmo, todo mundo ficou admirado, e foi aparecendo os olhos de Lázaro, e Lázaro ressuscitou. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, grande foi a alegria, todos aplaudiram, e aí todos puderam ver a glória de Deus. Neste momento, o milagre aconteceu. Então aquela família que era tão amiga de Jesus, agora puderam juntos celebrarem a vida, como diz o tema da nossa história. Jesus ressuscitou o seu amigo. Jesus faz milagre, crianças. Aí você pode, nesse momento, fortalecer a fé das suas crianças, crendo que Deus faz qualquer coisa. Não é só conseguir um emprego para o papai, não é só curar de uma enfermidade, não é só livrar de um perigo, mas sim de ressuscitar. Jesus ressuscitou Lázaro e hoje Jesus também pode fazer igualmente na nossa vida. E olha como diz aqui a aplicação da nossa história. Eu gosto sempre de ler, porque está aí na sua revista. Os finalmente, como você vai encerrar a sua palavra, a sua história daquele dia, dizendo para a sua criança que como é maravilhoso ver que Jesus tem poder sobre a morte, pois nada para ele é impossível. Jesus se alegra em poder trazer de volta a nossa felicidade, a nossa vida. Jesus restaura a nossa saúde. Por isso,
vamos ter fé em Jesus para que o milagre aconteça na nossa família. Você gostou dessa criatividade? Então, que o Senhor possa te abençoar e te usar poderosamente para que as tuas crianças possam compreender, possam acreditar que Jesus, o mesmo Jesus que curou, que ressuscitou Lázaro, pode também fazer um grande milagre na sua vida e na vida da sua família. Que Deus te abençoe, professor. Agora nós vamos para a nossa atividade. Bem, a nossa atividade está aí na sua revista e é uma atividade bem simples, mas ela vai enfatizar tudo que a criança aprendeu na hora da história. Ou seja, ela vai reforçar o ensino de que Jesus pode ressuscitar. Aí ela vai lembrar através dessa atividade que um dia Lázaro, amigo de Jesus, que vivia com Jesus ainda, passeando, fazendo um montão de coisas com Jesus, morreu, mas que depois Jesus o ressuscitou. Por isso que a nossa ideia é fazer um boneco dupla face, tá? E aí é muito engraçada essa ideia. Você vai fazer o seu boneco livre. Você vai fazer um molde, preste atenção, você vai fazer um molde, você vai pegar uma cartolina, você vai riscar o molde na cartolina. E se a criança já for maiorzinho, tipo de 5, 6 anos, já tiver condições de recortar direitinho com a tesourinha sem ponta, você dá para ela fazer o recorte depois que tiver feito o molde. Em casa, você já leva todos os bonequinhos feito o molde, entendeu? Aí, lá na sala, a criança vai recortar se tiver já condições de fazer direitinho. Se não, você já leva recortado os bonequinhos para que ela possa fazer a principal coisa, que é justamente fazer o boneco dupla face. Num lado ela vai criar o rostinho do seu boneco, vai pintar, vai fazer a roupa como ela quiser, vai botar de bolinha, de estampado, vai pintar da cor que ela quiser. Isso é muito importante, a liberdade da criança em escolher o material, em escolher a cor que ela quiser. Então, para isso vai ter bastante lápis à disposição de todos. E depois que ela fizer um lado do Lázaro, no caso é o Lázaro que nós estamos trabalhando aqui, a ideia da vida de Lázaro. No outro lado você vai pedir para ela fazer as faixas, ele já morto, lá no túmulo. E para isso vai precisar de papel, aí deixa ela fazer tirinhas como ela quiser. Ela poderá fazer, poderá pendurar do jeito que ela quiser, é a liberdade dela. Nesse caso, eu coloquei assim, dessa forma, e saí recortando, aparando as pontas que sobrou para ficar direitinho, Mas a criança faz como ela quiser, desde que ela mostre que Lázaro um dia ficou enfaixado lá no túmulo, mas Jesus o ressuscitou, tá bom? Vai levar para casa e ela nunca mais vai esquecer o nome de Lázaro, o homem que Jesus ressuscitou, o seu grande amigo. Tá bom? Legal. Gostou da ideia? Faça aí com a criançada que vai ser um sucesso. Bem, chegou a hora de encerrar e você pode encerrar também com os seus fantoches, aqueles que nós sugerimos lá na orientação, porque os fantoches, eles são excelentes para reforçar os assuntos, seja de louvor, seja de história, seja de versículo. Então, pensa que são personagens importantes para o apoio do professor, são os fantoches. E aí hoje, a nossa sugestão é você encerrar com um fantoche que nós temos aqui, esse menininho, tudo bem? Tudo bem. Isso. Vamos encerrar? Vamos. Tá bom? Então nós vamos encerrar, mas você aproveite que é um momento maravilhoso depois que você conversar com o fantoche e as crianças, cantar com o fantoche e as crianças, você vai convidar as crianças para orar. E nessa oração você vai enfatizar, se alguém deseja uma oração específica, uma oração especial sobre um milagre que precisa na sua casa. Alguma coisa que o papai está passando, a mamãe, uma necessidade da sua casa. E a criança que levantar a mão, ou a criança que falar, ou se ninguém falar, você vai conduzir uma oração de bênção para a vida da família dessa criança. E a sua aula vai encerrar de forma
muito maravilhosa e proveitosa para a vida dos pequeninos que Jesus colocou nas tuas mãos. Que Deus te abençoe e nós aguardamos você na próxima videoaula. Tudo bem? Tudo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil, mais uma vez para a nossa videoaula com a nossa revista de juniores, que esse trimestre está falando sobre Jesus, relatos do livro de João. E hoje vamos à lição de número 9, que tem como título Jesus é a vida. Que maravilha! O texto bíblico se encontra em João capítulo 11. E o objetivo da nossa lição é compreender que Jesus é a verdadeira fonte da vida. Ele tem poder para curar e ressuscitar os mortos. Tudo é possível para ele. E a nossa aplicação diz assim: como Jesus é poderoso e misericordioso, Jesus é a vida. Jesus tem todo o poder para ressuscitar os mortos e libertar as pessoas das doenças, do vício e do pecado. Jesus é a verdadeira fonte da vida eterna e qualquer pessoa que crer nele receberá milagres, perdão, promessas e vida eterna. Não deixe que sua dúvida te contamine. Tenha fé e acredite que todas as coisas são possíveis com Jesus. As orientações importantes da nossa lição de número 9 diz assim: nesta lição, falaremos sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Na introdução, iremos comentar sobre a amizade na vida de uma pessoa. Algo muito importante, pois Jesus considerava muito esta família e os vínculos desta relação de amizade eram muito fortes. Converse com seus alunos e pergunte a eles se eles têm amigos, se eles gostam de estar sempre juntos, se eles se ajudam mutuamente. Na introdução da nossa lição, que é o Você Sabia, diz o seguinte: a Bíblia nos fala sobre a verdadeira amizade, que se baseia no amor de Cristo. Jesus é o nosso maior exemplo de amizade. Os amigos são pessoas que têm muitas coisas em comum e gostam da companhia um do outro. Quando temos uma amizade verdadeira, isto é, muito precioso. Podemos ter muitos conhecidos, com quem convivemos muito bem, mas um amigo verdadeiro é uma pessoa mais chegada, até mesmo que um irmão, segundo Provérbios 18:24. Os exemplos de amizade na Bíblia nos mostram a sua importância em nossas vidas, principalmente se houver lealdade, aliança, companheirismo e conselho. Mas é preciso escolher cuidadosamente quem se tornará seu amigo. É muito importante escolher amigos sábios, pois eles podem ajudar você a crescer e se tornar sábio. Muito bem, na nossa introdução nós iremos abordar esse assunto tão importante que é sobre a amizade. Essa amizade fantástica que Jesus nutria por essa família. Jesus se sentia muito bem no meio deles, né? Então, uma das coisas que nós iremos falar na nossa lição de número 9 é sobre essa amizade, sobre a amizade. E nós vamos falar para as crianças a importância de escolher bem os seus amigos. Porque um amigo, ele deve ser alguém mais chegado que um irmão, sim, para ajudar, para dar conselhos. Então, nós vamos aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho sobre as amizades dos nossos alunos. Isso é muito importante. Outra coisa também que iremos comentar será sobre o grande milagre da nossa lição, que é a ressurreição de Lázaro. Então, são dois assuntos muito bons que nós iremos comentar com os nossos alunos. Ensiná-los a ter fé para que o milagre aconteça. Então, um milagre é algo maravilhoso e extraordinário que acontece, mas não por nosso mérito, pelo mérito de Jesus. É Jesus que faz os milagres, tanto aqui na Bíblia quanto na nossa vida diária. Então, nós precisamos falar sobre amizade e também sobre o milagre, né? O milagre da ressurreição.
Vamos agora aos tópicos da nossa lição de número 9. São 3 tópicos. O primeiro, Lázaro adoece e morre. O segundo, Marta e Maria são consoladas. E o terceiro, Jesus ressuscita a Lázaro. E a aplicação que nós já vimos. Muito bem, então no tópico 1 nós vamos comentar sobre a amizade de Jesus com esta família, Marta, Maria e Lázaro. Jesus era muito amigo deles. E quando Jesus tinha uma folga, sempre ele estava em Betânia, que ficava próximo a Jerusalém. Então Jesus sempre estava ali com eles e ele se sentia muito bem. Isso é importante frisarmos, que Jesus se sentia muito bem no meio dessa família, conversando com ele, sendo bem tratado. Marta tratava ele muito bem, né? Fazia tudo, fazia comida, fazia tudo por Jesus, né? Nós podemos observar na figura 9.1, Jesus, Marta, Lázaro e Maria. Então nós podemos comentar sobre essa amizade e o que acontecia ali naquela casa, né? Esses laços de amizade, aqui usando a nossa figura de número 9.1. No tópico 2, vamos comentar que Marta e Maria, quando viram que Lázaro estava gravemente doente, mandaram um mensageiro avisar Jesus que ele estava assim, nessa situação, muito doente. E pelo caminho, esse homem encontrou Jesus. Jesus estava na Judéia. Mas Jesus disse que essa doença não era para a morte, mas assim mesmo Lázaro morreu. E todos ficaram sem entender. Mas quando Jesus chegou onde estava Marta e Maria, então nós já vamos usar a figura 9.2, que Jesus conversa com ela, e ela diz: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus disse que ele iria ressuscitar. Mas Marta imaginava que ele estava falando sobre o último dia, o dia do arrebatamento em que todos os mortos vão ressuscitar. Mas ele não estava falando sobre isso. Ele estava falando que naquele mesmo dia Lázaro ressuscitaria. Mas é difícil entender, né? A nossa mente humana não vai compreender. Então nós precisamos explicar isso para as crianças, que por mais que a nossa mente não entenda os milagres, Jesus ele faz milagre, ele faz o impossível se tornar realidade. Aquilo que não existe se tornar realidade, como a vida de Lázaro. Lázaro havia morrido, né? Quando Jesus chegou ali, já havia 4 dias que ele estava no túmulo. No tópico 3, vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Mas antes nós vamos falar que Marta e Maria levaram Jesus até o local do túmulo, aonde Lázaro havia sido sepultado. Então nós podemos fazer um recurso visual com emborrachado, com papelão, né, simulando um túmulo, né? Aqui nós podemos colocar um EVA preto para mostrar a profundidade do túmulo ali naquela caverna, né? Onde eles sepultavam geralmente as pessoas que morriam. Então nós colocamos aqui a pedra para fechar. E quando Jesus falar para Lázaro vir para fora, essa pedra vai estar aberta, tá bom? Então nós usamos um recurso visual de bonecos, né? Um todo enfaixado, nós podemos fazer as faixinhas com feltro, enrolar o boneco para mostrar a situação de Lázaro quando ele ressuscitou. Então Jesus ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. E quando ele saiu, Jesus disse para desamarrá-lo. Então nós podemos fazer isso, né? Mostrar para os nossos alunos que ele foi desamarrado. Muito bem, ainda no tópico 3, iremos comentar sobre a figura 9.3, que fala sobre aonde Lázaro estava sepultado. Então a nossa visão é de dentro para fora. Nós temos a visão de Lázaro. O que Lázaro viu? Suas irmãs chorando, né? As irmãs dele estavam inconsoláveis. E Jesus estava ali, porque Jesus sabia que ele ia ressuscitar. Então nós vemos Jesus chamando Lázaro. Lázaro, vem, sai do túmulo. Então nós temos aqui a nossa palavra, a nossa frase, né? Lázaro, sai do túmulo, né? E imediatamente ele saiu, né? Por quê? Lázaro ressuscitou. Então foi uma alegria, né? Foi algo assim, um momento extraordinário em que aconteceu aquele grande milagre.
Então, as pessoas ainda não tinham visto um milagre como esse. Ressuscitar uma pessoa que havia morrido. Então, assim, Lázaro saiu do túmulo e tudo aquilo que cobria Lázaro, as ataduras, as faixas, foram tirados de Lázaro. E Lázaro voltou a viver para a glória de Deus. Então, foi um momento extraordinário quando Lázaro ressuscitou. Preparando o material. Recursos didáticos. Figura 9.1, Jesus e os amigos. Figura 9.2, Jesus com Marta. Figura 9.3, Lázaro ressuscita. Baixar as figuras que constam no QR Code da revista do professor, imprimir as figuras, recortar e plastificar as figuras. Sugestão para 7, 8, 9 a 11 anos. Providenciar outros materiais. Prepare para o Você Sabia uma placa com a palavra amizade para introduzir a história. Faça um túmulo de papelão para apresentar aos alunos no momento da história. Faça cartazes com Lázaro sai do túmulo, ele saiu, ele ressuscitou. Apresente as figuras no flanelógrafo. E agora vamos confeccionar o visual do versículo, que dessa vez vamos fazer em um formato de túmulo. E diz assim o nosso versículo: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. E aqui o nosso visual, que ficou bem interessante. Mas você pode fazer de emborrachado, de papelão, com o material que você tiver disponível. Eu fiz aqui no computador e imprimi na gráfica. Eu achei que ficou mais legal, ficou mais bonitinho. Mas você vai fazer conforme aquilo que você pode fazer, tá bom? O importante é fazer no formato de um túmulo, para que as crianças possam entender que Lázaro ele ressuscitou pelo poder de Jesus. E em seguida, depois que ensinamos para os alunos e fizemos a dinâmica, nós vamos pedir a eles que abram a sua revista do aluno para fazer o versículo, para escrever aqui no túmulo que consta na nossa revista do aluno, tá bom? E assim os alunos jamais vão esquecer essa palavra maravilhosa que é sobre a ressurreição de Lázaro, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das nossas ideias e até a nossa próxima videoaula. As revistas do PEC possuem 3 modalidades e elas são maternal, para a faixa etária dos bebês até 3 anos de idade, jardim da infância, que é para a faixa etária de 4 a 6 anos, juniores, que é para a faixa etária de 7 a 11 anos. Assim como a revista do professor, também temos a revista do aluno para cada faixa etária. E a revista do professor possui um QR Code, onde você pode estar baixando todas as figuras da sua aula. Se você perdeu alguma videoaula, não se preocupe, basta você acessar o nosso canal no YouTube. Ministério Kids Teens da IEADAM.